Foi. Paz, Senhor, igreja. Paz, Senhor. Lucas, capítulo de número 24, verso de número 35. A gente vai pegar o final da história. A gente vai falar um pouquinho desse texto. Lucas 24, 35. Bem, então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho. E como Jesus fora reconhecido por eles, enquanto repartia ou enquanto partia o pão. Amém? Somente esse versículo. E aí, eu peço para que você volte a partir do verso número 13, que é onde a gente vai trabalhar um pouquinho em cima desse texto. Amém? Queridos, é um texto muito conhecido. Talvez você já ouviu, você já leu, já releu. Talvez você que gosta de falar, você já até ministrou em cima desse texto. Esse texto vai falar a respeito que Jesus encontra alguns discípulos no caminho de Emaús. A partir do momento em que Jesus ele morre, a partir do momento em que Jesus ele é crucificado, ele é enterrado, há um alvoroço. Por que há um alvoroço? Porque desde o momento em que Jesus ele foi pego lá no Getsemane, e quando eu digo pego, logicamente você entende que foi ele se entregou. Então, a partir do momento que ele se entregou e os discípulos começam a correr, os discípulos começam a sair daquele mesmo ambiente para que eles não sejam presos. A Bíblia vai até relatar que Pedro quer entrar no meio, puxa espada, toca a orelha do soldado. E Jesus fala que não era aquele tipo de batalha, não era aquela espada que ele usa. Jesus é preso, ele é levado para o sinédrio, ele é julgado perante a lei, e ali ele já começa a tomar porrada, ele já começa a tomar cusparadas na cara, ele sofre na mão dos homens. E ele passa um período que você sabe. Ele é levado para Pilatos, ele é levado para Herodes, ele volta para Pilatos, até o momento que chega o seu Calvário, e é entregue à cruz. O caminho do homem, o Simão Sirineu aparece para poder ajudar. Só estou refrescando aquilo que você já sabe. Ele chega na cruz, eles levantam Jesus, eles já haviam colocado uma coroa de espinho em sua cabeça. Jesus passa ali e conversa com os dois ladrões da cruz, ele salva um daqueles ladrões, e no momento de sua morte, Jesus entrega ao Pai o seu Espírito. A Bíblia diz que os homens, quando ele estava morto, transpassaram a lança na sua lateral, que começou a jorrar sangue e água, e enfim Jesus morre. E a Bíblia vai relatar que quando Jesus ele morre, o véu do templo lá se rasgou. Pessoas que morreram crendo em Deus naquele período começou a ser vistas andando pela cidade. Não imagine, irmãos, o caos que estava naquele ambiente em Jerusalém naquele dia. Uma loucura. E logicamente os discípulos correram, se esconderam. Logicamente menos Judas, isso vai dizer que se suicidou. Mas os outros correram, se esconderam. E isso, irmãos, num período de quê? Num período de 3 dias. Jesus ele morre. Passa-se o sábado, chega o domingo. Os discípulos ficaram escondidos durante 3 dias. Mas o meu foco aqui não é nos discípulos mais conhecidos. O meu foco é nesses dois homens, que a Bíblia vai dizer, o verso de número 13. E naquele mesmo dia, que dia é esse? O versículo 1 do capítulo 24 diz assim, ó, no primeiro dia da semana. Irmão, qual é o primeiro dia da semana? Obrigado, glória a Deus. O verso 13 vai dizer, e naquele mesmo dia, que dia? Isso. 2 deles estavam caminhando em direção ao povoado chamado Emaús, que fica a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Então aqueles discípulos eles estavam aonde? Em Jerusalém. Eles viram, e mais para frente a gente vai falar a respeito disso, eles ouviram tudo que estava acontecendo com o seu mestre. Por quê? Porque eles eram discípulos de Jesus. Eu quero que você entenda, e a gente vai chegar nisso, um pano de fundo aqui que você vai colocar, que você sabe quem é o seu
seu mestre, mas tem desacreditado do que ele pode fazer. É isso que eu quero falar com você essa noite. É isso que Deus colocou no meu coração, eu pode ter certeza. Aí ele é prova. Eu li, eu reli, eu lutei, eu virei de ponta cabeça. Eu estava igual a Maite. A Maite agora ela está com a mania de colocar a cabeça. Quem nunca fez isso, teve uma infância errada. Ela está com a mania de colocar em cima da cama, põe a cabeça assim, ó, e ela quer dar estrelinha, sabe? Quer dar cambalhota. E aí você fica preocupado, vai ter o pescoço. Irmão, eu estava quase fazendo isso, não sei, eu falo comigo. Senhor, me ajuda. Estava já virando de ponta cabeça. E aí, quando a palavra veio essa. Porque a gente fica preocupado com o quê? Segunda tem temporada, você está preocupado com o tema. Sexta tem temporada, você está preocupado com o tema. E domingo, culto da família, fez. Como que a gente fala um negócio desse para dentro de casa? Mas é justamente aonde eu quero falar com vocês. Que a gente tem perdido o que Deus ele tem falado, o que Deus ele tem falado e nos mostrado a respeito da nossa própria casa. O texto ele não vai falar de família, mas o texto ele vai trazer algo curioso. Repare que os dois homens estavam conversando. Eles eram próximos. Se eles não eram parentes, eles eram amigos ou eram conhecidos. Ou eram somente colegas do ofício, porque os dois eram discípulos. E a Bíblia diz que enquanto eles trocavam ideias e discutiam, quem chega? Jesus. E aqui é uma situação que me pega. Por quê? Porque aqueles homens estavam esperando Jesus chegar? Não estavam, não. Eles não estavam esperando Jesus chegar. Por quê? Jesus está morto. Para eles, Jesus está, mas Jesus chega. E alguns já entenderam. Porque na hora que você menos espera, é no momento que você não está, ele não chega, ele não vai vir, ele esqueceu, ele não abandonou. Eu digo para você, Jesus está chegando. Se prepara, por quê? Porque quando você desacredita, é aí que ele aparece. Quando você fala assim, não tem mais solução. Igual você imagina, Jesus está arregaçando as mãos e fala assim, agora eu vou chegar, eu vou me aproximar, eu vou fazer acontecer. Por quê? Porque ele não vai perder ninguém por causa de desacreditar, sabe? Eu vou sair porque eu não acredito mais, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Jesus fala que tem. Se você quer ver, você vai ver. Se você quer sentir, você vai sentir. Mas ele não vai deixar isso dominar o teu coração. Irmão, estou meio ruim da garganta. Então assim, se der uma falhada, eu esqueci minha balinha. Repare que Jesus chega, ele se aproxima e começa a caminhar com aqueles homens. Irmão, eles não esperam Jesus chegar. Primeiro passo. O texto vai falar que eles não reconhecem Jesus. Mas vamos lá, eles estão andando com Jesus. O texto diz que Jesus chega. E Jesus pergunta. O verso 17 diz: o que vos preocupa? E sobre o que estão discutindo? Aí eu te pergunto: tu acha que Jesus não sabia? Eu vou perguntar de novo. Tu acha que Jesus não sabia o que aqueles homens estavam conversando? Eu vou falar. Eu vou falar para você negócio. Não sei se é segredo. Mas, irmão, quantas vezes Jesus tem perguntado para a gente? E tu acha que Jesus não sabe? Fala para mim. Tu acha que Jesus não sabe? Tintim. E aí ele está perguntando: o que é que vocês estão falando? O que é que vos preocupa? O que é que, colocar em outras palavras, o que é que está te atormentando? O que é que tem tirado o teu sono? A vontade de falar essa, tu sabe. Você não fala que tudo veio, onipotente, onipresente, onisciente. Sabe por quê? Porque os discípulos vão dizer para ele assim, ó, quando eles perguntam:
Jesus pergunta para eles, aí ele fala assim, ó, porque vocês estão parecendo tristes. Aí um deles, o versículo 18, diz assim, ó, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, tem que ignorar o que tem acontecido nos últimos dias. Ô irmão, o que o homem fala para Jesus? Jesus perguntando, o que ele está te atormentando? Você está com a cara tão triste, você está tão para baixo, você está tão desanimado. Aí a resposta do homem é o quê? Você não está vendo não o que está acontecendo? Irmão, se isso não é a gente todo dia, se isso não é nós, Jesus perguntando para você todos os dias, e quando eu digo para você, ele não precisa usar um terceiro para vir até a sua direção e falar assim, ó, Jesus, quando eu te perguntar, o que você tem? Ele não precisa fazer isso. É no amanhecer do dia, quando você dobra o seu joelho para orar. É no seu momento com Deus, aqui na consagração pela manhã, na sua rotina, no seu momento com Deus. Ele não precisou nem falar nada, a gente já solta. O senhor não está vendo? O senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Só que tem um segredo, irmãos. Mais um, eu gosto dessa palavra, segredo. Tem mais um segredo para te falar. Ele quer ouvir você. Sabe por quê? Porque quando você fala, você está expondo, não é? Você coloca para fora, você solta. Se é com raiva, não tem problema. Se é, tem gente que é assim, começa falando no amor, daqui a pouco ela está o quê? Em lágrimas, chorando, porque ela vai falando em voz alta e ela está meio, não está acreditando nisso. Como é que isso está acontecendo? Você está soltando, mas eu posso te dizer uma coisa? Não importa quem pergunta, ou melhor, não importa por que ele pergunta, mesmo que eu sei que ele sabe, mas eu vou te dizer uma coisa, é Jesus que está perguntando para você mais uma vez nessa noite, porque você está tão triste. Só aproveita que é ele que está perguntando, porque eu vou te dizer, se ele pergunta, é porque ele quer fazer alguma coisa. Se ele está questionando algo sobre você, para você, é porque hoje Jesus está querendo fazer alguma coisa na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua rotina. Alguma coisa ele quer. E os discípulos, irmãos, começam a falar. E eu não vou ler porque aqui agora vem vários versículos. Só que reparem uma coisa. Aonde eles estavam? Você sabe. Aonde os discípulos estavam? Jerusalém. Eles estão indo para Emaús. Um dos versículos aqui vai dizer, o versículo 21, e nós acreditávamos que fosse ele que havia de trazer total redenção a Israel. Irmãos, eles achavam que Jesus ia para a guerra, e era o pensamento de todo e qualquer judeu que havia na época. Eles achavam que quando o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, viesse, ele ia vir com o seu exército para destruir e tirar a Roma do seu poder. Só que o próprio Cristo fala para eles, eu não vim para isso, eu não vim para essa batalha, para essa guerra, o meu reino não é esse, o meu reino é de paz. E mesmo assim eles ainda não entenderam o que estava acontecendo. Só que tem uma coisa, o versículo de número 22 diz, é verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porque foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram como. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjo, que lhe assegurou que ele vive. O verso 24 ainda diz, porque a situação para esses homens só vai piorando. De fato, outros seguidores entre nós foram ao sepulcro, você sabe, Pedro e João, e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não
falava que Jesus iria vir com redenção sobre Israel. E eu li os versículos 22, 23 e 24, por quê? Porque eles estão relatando o que eles ouviram de outras pessoas. As Marias foram lá e viram o sepulcro aberto. Elas falaram com o anjo, mas falaram assim: por que procuras entre os mortos aquele que vivo está? Os fatos vão aparecer. Depois eles falam que Pedro e João foram até o sepulcro e viram realmente o sepulcro aberto, como as mulheres relataram. Só que o versículo 21 ainda conta um detalhe. Olha aí o versículo 21. Ele continua dizendo, o versículo começa: nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer redenção sobre Israel. Olha o versículo, irmãos. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Fala para mim hoje, você, crente, 1º de fevereiro de 2026, o que aconteceu no terceiro dia? Oxi, vocês estão aqui? Me ajudem. O que aconteceu 3 dias depois que Jesus morreu? Irmãos, Jesus havia avisado para esses homens que ele iria ressuscitar. Aí agora vem um negócio. Jesus anuncia que ele iria morrer, porque aquilo tinha que acontecer, mas que eles não ficassem preocupados, porque ao terceiro dia ele ressuscita. Jesus ele fala uma promessa, ele dá uma palavra de ânimo para aqueles homens, mas vamos ficar na parte da promessa, porque Jesus havia feito uma promessa: eu vou voltar no terceiro dia. Esses homens sabiam que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia, ao ponto deles falarem: hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu. O que eles fizeram? Pegaram as coisinhas deles, e os estamos fez aí, e foram. Jonatas, eu não estou entendendo. Não tem problema. Eu quero que você saia daqui ciente de uma coisa. Ele prometeu. Não vire as costas. Não vá embora. Eu não sei a promessa que ele fez para você, mas se ele prometeu, você pode ter certeza que ele vai cumprir. Não importa se está demorando, quanto tempo tem passado. Não importa se é dentro da tua casa, se é cura, libertação, salvação, não importa, irmãos. Eu só te peço uma coisa: não siga o caminho para Emaús. Fica em Jerusalém, porque a promessa vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Você acreditando ou não acreditando, mas eu te peço, acredita, para não ficar frio, mas ele vai cumprir todas as promessas que ele fez na tua vida. Uma canção aí de louvor. Santo. Levanta a sua mão. Santo. Porque aqueles homens sabiam, você sabe. Você sabe do que ele disse para você. Você sabe do que ele te chamou, como ele te chamou, por que ele te chamou. Você sabe de onde ele te tirou. Se ele disse para aqueles homens que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, o que cabe àqueles homens? Somente crer.
Pelo amor de Deus, creia, acredite que se Ele diz que Ele vai fazer algo para a tua vida, Ele vai fazer. O versículo de número 25, como eu disse, mesmo eles não acreditando, Jesus havia ressuscitado, porque eles trazem o relatório das Marias. As mulheres que andam conosco foram lá no sepulcro e viram que estava vazio, mas ele não estava lá. Olha, você anda por vista ou você anda por fé? Oxi, eu só vi a Geralda falando. Você anda por vista ou você anda por fé? Você anda pelo que você vê ou você anda pelo que você não vê? Diminuiu de novo, é fé cantar essa, viu? Você anda pelo que você vê ou você anda pelo que você não vê? Está muito fraco. Você anda pelo que você vê ou você anda pelo que você não vê? Então começa a acreditar naquilo que você não está vendo. Porque o que você vê não pode mexer com o teu espiritual. O que você está vendo hoje pode ser um sepulcro vazio, mas eu queria ver Jesus, mas Ele já ressuscitou. Eu estou vendo que está dando tudo errado. Eu tenho problema. Eu não vejo, mas Ele já está fazendo algo pela minha vida, algo pela minha casa. E é assim que Ele trabalha. Não tem essa, não. É pelo que eu vejo. Eles queriam ver o quê? Jesus. Mas Jesus estava conseguindo ver. Que contraditório. O que eles mais queriam ver era Jesus ressurreto. Mas Raquel, eles estavam andando com Jesus. Aí eu até falei aqui, para não ficar feio para tu, porque ele vai fazer de qualquer forma. Para não ficar feio para tu, é porque ficou feio para esses homens. O versículo 25 diz: então Jesus repreendeu, dizendo: ó donos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Jonas, o que é isso? Não se tratava somente do período, não se tratava somente daquilo que eles estavam ouvindo na época, se tratava até mesmo daquilo que eles já estavam ouvindo na época dos profetas. Vamos alinhar para nós aqui. Jesus não falou com você só uma vez, não. Jesus não conversou com você somente uma vez, não. Jesus ele já vem falando com você, ó. Ele já vem te dando toques faz tempo, ele já vem te avisando faz tempo. Mas o que está acontecendo? Nós não estamos crendo. Mas ele vem falando, ele vem conversando, ele vem avisando, ele vem, sabe? Puxando de cantinho, dando aquele puxãozinho de orelha, dando aquela consertada, trazendo picos de alegria ao teu coração, irmão. É Jesus fazendo algo pela tua vida. O problema é que a gente quer ser igual os discípulos de Emaús, quer ver aquilo que não é para ver. Quer ver o que não é para ver, porque não era para eles verem. Nem os discípulos, os grandão viram Jesus. Quando eu digo os grandão, o João viu Jesus quando ele ressuscitou. Pedro viu Jesus. Quem é que viu Jesus? Quem foi a primeira pessoa a ver Jesus quando ele ressuscitou? Maria! Maria! Então assim, por que alguém que está querendo ver Jesus sempre não é a hora? Por que não é a hora? Porque vai chegar o momento. Vai chegar o momento dele se revelar. Então eu estou falando para você, tentando trazer uma injeção de ânimo para a tua vida. No quê? Não se preocupa com aquilo que você não está vendo hoje. Vai chegar o momento. Basta você crer, acreditar e continuar firme. Porque pode não estar acontecendo alguma coisa hoje. Mas, levanta a tua mão aqui só para vocês verem isso. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Ele vai fazer ser realizado. A promessa que ele trouxe um dia para a tua vida. Aí, irmão, no 27, o versículo até fala: então, iniciando por Moisés, ele passou pelos profetas e explanou-lhe todo o que tinha respeito sobre as Escrituras. Irmão, imagina essa conversa. 11 quilômetros
Percorreram-se quilômetros. Jesus ouviu esses homens. Tanto brilhador, que coisa linda. Pregando para crente. Eita, beleza, né? Falando para crente, a Bíblia, quando Jesus terminou, a Bíblia diz no versículo 28, vai dizer que ao se aproximarem do povoado lá de Emaús, para qual eles estavam indo, para onde Jesus estava indo, eles fizeram com que ele fosse um pouquinho mais, porque eles queriam ouvir um pouco mais. E aqui eu falo para você, isso faz total diferença. Por que faz total diferença? Porque nesse caminho que você está, às vezes a gente se acha perdido no meio do caminho. Acha assim, o que está acontecendo? Por que eu estou nessa rota? Por que eu estou nesse mundo? Só que na hora que Jesus aparece, ele arruma, ele te dá um sentido novo. E quando, sabe aquele gostinho de quero mais? Senhor, não me deixa agora não. Não me abandone agora não. Porque corre o risco de eu voltar para trás. Irmão, até isso ele entende. Porque até nessa hora eu falo assim, Senhor, fica só mais um pouquinho. Os discípulos falaram, anda mais um pouquinho conosco. Jesus sabia, entendia. E Jesus falou para eles, vamos dar só mais um pouquinho. Irmãos, mesmo que Jesus está aí, o que eu quero que você entenda, uma das coisas que eu quero que você entenda é isso, que nessa caminhada Jesus está do teu lado. Talvez você esteja com esses homens aqui cego, está vendo nada. Você não está vendo nem Jesus, você não está vendo nem provisão, você não está vendo nem libertação, você não está vendo absolutamente nada. Mas eu posso te dizer, Jesus ele está do teu lado. Jesus ele está caminhando com você, ele nunca te deixou, ele nunca te abandonou. Você pode até tomar uns tapas no caminho de Jesus, umas porradinhas de vez em quando. Tá tudo vai, Jesus te belisca, não tem problema. É coisa boa, é bom quando ele faz isso, porque ele é pai. Mas eu preciso te falar uma coisa, preste para andar mais um pouquinho com ele. Toda vez que você se sentir mal, toda vez que você se sentir fraco, fala para ele, fala, pai, fica mais um pouquinho, anda mais um pouquinho, não me deixa, não me abandone, caminha comigo, só mais um pouquinho. Porque o caminho que Jesus tem, irmão, não é um caminho aleatório. E Jesus vai. O verso 29 diz, fica conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao seu fim. Então ele entrou. Ele entrou para onde? Quem acertar? Isso daqui é uma pergunta mais difícil que tem. Eles chegaram no povoado. Lembra? Lá atrás eles falaram, os discípulos falaram assim, anda só mais um pouquinho. Porque eles estavam no caminho de Emaús. Quando eles chegaram em Emaús, eles falaram assim, tá tarde, a noite está vindo, fica conosco. E eles entraram para onde? Entraram para onde? Eu vou perguntar de novo, porque eu sou chato. Eles entraram para onde? Deixaram Jesus do lado de fora? Mandaram Jesus embora? Mesmo sabendo que não era Jesus, o que eles fizeram? Chamaram Jesus para dentro de casa. Chamaram Jesus para dentro de casa. Irmão, mesmo cego espiritualmente, eles chamaram Jesus para dentro de casa. Só isso. Tudo que eles ouviram lá atrás, eles sabiam que eles precisavam de alguma coisa a mais. Por isso eu digo para você, leva Jesus para dentro da tua casa. Aleluia. Fraco, caído, cego, destruído, sei lá, como é que pode estar aí? Bom, coisa boa não está. Mas leva Jesus. Porque a obra não estava completa. Jesus ainda precisava entrar. Olha que interessante isso, irmãos. Para a obra ser completa, Jesus precisava entrar dentro de casa. Por quê? Porque aqueles homens ainda estavam cegos.
E a Bíblia vai dizer, no final, ó. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomou ele o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Irmão, Jesus começou a fazer uma ceia. Lembra do texto da ceia? Pegou o pão, repartiu e entregou para os dois. O verso 31 diz: no mesmo instante, abriram-lhe os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. Pronto, missão completa. O que Jesus precisar fazer, ele vai fazer. Se aqueles homens não chamam Jesus para dentro, irmão, tem várias coisas aqui, mas vamos numa linha de raciocínio. Talvez aqueles homens tenham os olhos abertos. Jesus teria que seguir o caminho e ir embora. Mas Jesus precisava cumprir uma missão. Depois de tanto falar, depois de mano, Jesus pregou para aqueles homens, misericórdia, que coisa linda. Imagina Jesus pregando para vocês. Só pensa, Jesus falando lá de Moisés, dos profetas, passando pelo céu, falando tudo, pregando para você, pertinho de você. Quando acabou, eles mudaram de prazo. E aqui, como eu disse, eu vou usar a palavra segredo, não é mais um segredo. O segredo da libertação daqueles homens é o quê? Ter colocado Jesus dentro de Cristo. Porque o que acontece? Muitas das vezes a gente até sai de dentro da igreja. Oh, que culto! Nossa, que maravilha! Mas no caminho da porta até a porta de casa, irmão, muita coisa aconteceu, hein? Muita coisa aconteceu. E aí, na hora que é o clímax, na hora que é como a gente acredita na escola bíblica, na hora que era a plenitude, Jesus não entrou nesse dia. E como é que ficou? Certo. Permaneceu? Frio. Permaneceu? Triste. Por quê? Porque eu não consegui levar Jesus para dentro da minha vida. Eu posso te pedir uma coisa? Com muito carinho e com muito respeito. Leva Jesus para dentro de casa. Aleluia. Porque o ato final é dentro de casa. Vou refrescar sua memória. Quando eles entraram, eu tenho certeza que aqueles homens arrumaram a mesa, convidaram Jesus para cear. Eu tenho certeza que Jesus pediu permissão para repartir o pão. E a Bíblia diz que quando Jesus reparte o pão e entrega na mão daqueles homens, na mesma hora eles reconheceram quem é que eu vou com eles aqui no caminho. O ato será consumado dentro da tua casa. A promessa que Jesus ele fez que ele há de ressuscitar, que ele ressuscitaria, aqueles homens viram a promessa se cumprindo dentro de casa. As promessas que Deus ele tem feito para a tua vida, para a tua família, você pode ter certeza, vão se cumprir dentro da tua família. Jesus está entrando dentro de casas. Jesus está entrando dentro de famílias. E todas as promessas que ele fez vão se cumprir. Por quê? Porque ele está dentro do ambiente. E quando diz mesa, quando diz repartir o pão, é ato de comunhão, é ato de união. Então te prepara, crente, porque dentro deste ambiente Deus começará a realizar as promessas que ele fez para a tua vida. Ele vai cumprir todas as promessas que ele tem para a tua vida dentro da tua casa. E aí finaliza o texto com aquele que a gente leu, que quando aqueles homens perceberam, eles nem comeram, eles nem se importaram que já era o final do dia. Eles voltaram para onde eles não deveriam estar.
eles voltaram para onde não deveriam ter saído, para Jerusalém. Então, não sai, fica. Por quê? Porque o período de cegueira espiritual pegou esses homens. Mas, mesmo nesse período de cegueira, quem é que estava cuidando deles? Tem uma canção aí só para te casar. Eu vou viver. Aqueles homens não creram, não acreditaram. E eles saíram do caminho. O que Jesus foi fazer? Volta, vocês fazem parte disso aqui. E ele foi fazer cumprir a promessa dentro da casa deles. Antes de eu finalizar, eu quero te perguntar se você ouviu e entendeu essa palavra. Digamos, e a palavra é para quem conhece, você viu? A palavra é para quem ama Cristo, que não ama Cristo, que acha que ama Cristo. Se você acha que você precisa de oração, vem aqui à frente. Nós estaremos orando pela tua vida. Se você acha que essa palavra falou com você, já mexeu com você, que você precisa, vem aqui à frente, nós estaremos orando. Se você acha que precisa reconciliar, se você acha que precisa aceitar, vem aqui à frente, nós estaremos orando pela tua vida. Temos um tempo bom, temos que cantarem aqui. Para que você pense, se você acha que isso é com você, se você está fora do caminho, mas as promessas precisam acontecer, primeiro você precisa conhecer Jesus, primeiro você precisa aí, andar com Jesus no pediu, para que Ele possa tirar toda a cegueira, possa tirar tudo aquilo que está impedindo os seus olhos de enxergar e as promessas chegarem na vida do casa. Se você acha que com você essa palavra, louva Ele. E aí você vem. Como se com Deus que é tão grande, tem a fé no instante, mas o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela verdade, não vou dizer uma parte. O nome é Ele, precisa dessa libertação, não saia daqui assim. Não perca a promessa que precisa chegar dentro da tua casa. Se você acha que você vem, se você acha que não, que Deus possa te dar uma outra oportunidade. Peço, nos ajude, estenda as suas mãos aqui pela vida da Ana, vamos orar e entregar as mãos ao Senhor. Porque Deus falou com ela, entendeu a palavra. E algum caminho aí de Emaús, Deus precisa tratar com ela. Bem. Senhor eterno Deus, Pai, aqui está a tua filha, Senhor. Deus, Pai, que ouviu e entendeu, compreendeu, Senhor, a palavra dessa noite. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a vida da tua filha. Senhor, meu Deus, Pai, para que o Senhor possa
fazendo com que todas as promessas, os planos que o Senhor tem, Deus Pai, para ela, para casa, Pai, para a família, Pai, para a vida, possam viver se cumprir, Senhor, lá dentro. Tudo que o Senhor falou, Deus Pai, a respeito dela, Deus, tudo que o Senhor disse, Deus, que iria acontecer, Deus Pai, com a casa, Senhor Pai. Senhor, eu lhe peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Deus Pai, que os teus planos, Senhor, sobre a vida da tua filha, venham, Pai, se cumprir no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado. Senhor, é isso que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus, que viverei na palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe Ana. Que Deus abençoe você. A palavra do Senhor.